Você sabe a diferença entre prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva? Meu nome é Luiz Henrique Requião, sou advogado criminalista e eu vou te ensinar essas diferenças. Mas antes, clique aqui no canal, nos siga e deixe o seu like e faça suas perguntas. Primeiro, prisão em flagrante. A primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre é que a prisão em flagrante, diferente das outras prisões, ela é uma prisão que não necessita previamente de uma autorização judicial para ser realizada. Até porque ela é um modelo de prisão que ela ocorre no momento que o crime acontece. Então é óbvio que o judiciário ele não teria como prever essa situação. Por isso que o controle desta prisão ela ocorre depois dela acontecer. É por isso que eu preciso fazer o que nós chamamos de auto de prisão em flagrante e depois esse auto de prisão em flagrante é encaminhado ao juiz, que aí sim vai realizar o controle dessa prisão, verificando se essa prisão está certa, se essa prisão está errada, se ela está legal, se ela está ilegal e que situações e que demandas ele pode praticar. Essa é a primeira grande diferença da prisão em flagrante para as outras prisões. Prisão temporária, ela é uma prisão, é um tipo de prisão que ela ocorre apenas numa etapa do processo, que é a etapa investigativa. Então a prisão temporária ela só pode acontecer no momento do inquérito policial. Uma vez encerrado o inquérito, não há mais que se falar, nem existe mais a possibilidade de decretação de prisão temporária. Então ela é um tipo de prisão que ela só acontece e tem fundamentos específicos, mas ela só acontece no momento do inquérito. E a prisão preventiva, essa mais comum das prisões cautelares, porque ela é mais utilizada, é o tipo de prisão que eu posso aplicar durante todo o processo judicial, né? Inclusive, ela não pode apenas ser interpretada como uma antecipação de pena, mas sim, ela é um requisito legal que em algumas circunstâncias se torna necessária para, muitas vezes, evitar que o processo não seja contaminado ou evitar que o processo não se desenvolva de maneira regular. Então, eu preservo o processo e muitas vezes eu preciso segregar a liberdade de alguém. Então, a prisão preventiva ela é um tipo de prisão que ocorre nessa etapa processual, no processo de conhecimento, durante todo o tempo. Lembrando que a prisão preventiva, bem como a prisão temporária, ela sofre um controle prévio do judiciário. Então, elas não podem ser decretadas de maneira oficiosa, ou seja, o juiz ele não pode decretar essas prisões sem provocação. É preciso que a autoridade policial ou o Ministério Público provoque o juiz, informe o juiz e convença o juiz da necessidade da decretação dessas prisões, e o juiz, ao decretá-la, precisa também fundamentá-la. Então, ele não pode decretar uma prisão nem sem provocação e nem sem fundamentação. Ele precisa, obrigatoriamente, por lei, fundamentar esta prisão para a sua decretação. Quais as implicações de cada uma delas? Quais os efeitos que cada uma dessas prisões geram? A gente precisa, de novo, lembrar que a prisão em flagrante ela é uma prisão que tem um efeito limitado, porque ela só vai durar 24 horas após o auto de prisão em flagrante. É importante sempre dizer que a prisão em flagrante ela não dura 24 horas. O que dura 24 horas é a necessidade de produzir o auto de prisão em flagrante, que é a positivação do ato da prisão em flagrante. Então, a positivação dela se dá através do auto de prisão em flagrante, que deve acontecer em 24 horas, e depois se tem mais 24 horas, ou seja, 48 horas, para que o juiz decida sobre essa prisão. Se ele vai transformar essa prisão em uma outra prisão cautelar, que pode ser a preventiva, se ele vai tornar essa prisão ilegal porque não cumpriu com os regimentos legais necessários, se ele vai converter essa prisão, que nós chamamos de medidas cautelares diversas da prisão, uso de tornozeleira, limitação de locais aonde ele pode frequentar, limitações de horário aonde ele pode estar. Então são aí o que nós chamamos de medidas cautelares diversas da prisão, que o juiz vai ter que decidir em 24 horas após o recebimento do auto de prisão em flagrante. Essa é a primeira implicação aí da prisão em flagrante. A prisão temporária, como eu já disse, ela dura o tempo do inquérito e ela tem prazos muito bem definidos na lei, que é o prazo de 5 dias ou 30 dias se o crime for considerado hediondo ou assemelhado. Então, ela é uma prisão que, em regra, dura 5, podendo ser prorrogada uma única vez por mais 5, em sendo crime hediondo ou assemelhado, 30, também podendo ser prorrogado por mais 30. Qual é a grande diferença, qual é a grande implicação da prisão temporária? Ela tem institutos, ela tem fundamentos muito próprios
da etapa investigativa, que não existem, por exemplo, na etapa judicial. Então é por isso que ela só pode ser aplicada na fase de inquérito e ela tem prazo definido. De novo, ela precisa de provocação ao juiz e uma vez terminado este prazo, eu não preciso fazer petição alguma, eu não preciso fazer manifestação alguma, a prisão se torna ilegal, ou a prisão precisa ser, aquela pessoa presa temporariamente precisa ser posta em liberdade de maneira imediata, a partir do momento que o prazo se encerra. Então, eu não preciso solicitar ao juiz um alvará de soltura, porque encerrado o prazo de prisão temporária, automaticamente aquela pessoa presa temporariamente precisará ser posta em liberdade, a não ser que esta prisão temporária seja convertida em uma prisão preventiva. Se ela for convertida em prisão preventiva, aí sim ele vai durar o tempo da prisão preventiva, que aí a prisão preventiva ela já denota umas implicações diferentes, porque ela ocorre na fase judicial e ela já tem outros tipos de fundamentos que não acontecem na prisão temporária. Como eu disse, os fundamentos da prisão preventiva, ela denota muito mais uma preocupação com um trâmite processual do que necessariamente com uma investigação. Então ela vai preservar o trâmite processual. Então ela tem fundamentos que visam exatamente este objetivo, evitar que o processo não dure de maneira razoável. Essa é a principal implicação da prisão preventiva. Ela também hoje tem um prazo definido em lei, que é o prazo de 90 dias, e aí pode ser prorrogado por mais 90 dias, mas todas as vezes que o juiz for prorrogar essa prisão por mais 90 dias, ele vai precisar fundamentar também o motivo desta prorrogação. E aí, você gostou desse vídeo? Quer saber mais um pouco sobre esse conteúdo? Nós temos no Edu Direito BR um curso exclusivo sobre defesa na prisão cautelar. Para saber mais, clique aqui na nossa descrição.